Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor encaminhou a venda do meia Rodrigo Nestor ao Bahia. O São Paulo que vai ter mais um jogo decisivo nesse domingo, agora fora de casa contra o Vasco da Gama. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para de falar sobre o São Paulo, o presidente do Tricolor, Júlio Casares, resolveu se manifestar através de suas redes sociais para explicar por que o São Paulo não jogará mais dentro de casa. O São Paulo ainda faz mais 4 jogos como mandante. Todas as partidas serão na Vila Belmiro. E a decisão de não atuar no Morumbi tem tudo a ver com uma série de shows. Serão 6 eventos que vão garantir 20 milhões de reais. Em suma, a decisão é financeira. O dinheiro utilizado com esses shows vai garantir, por exemplo, o pagamento de uma folha salarial, mas há muita reclamação de torcedores. E através das redes sociais, o Júlio Casares explicou, abre aspas, agendamos os shows para novembro, período em que havia menos jogos impactando o nosso calendário. No entanto, o calendário nacional, que terminaria em 21 de dezembro, foi alterado. A prioridade sempre será o futebol, e essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol. Gostaria que você que está me assistindo comentasse no espaço para comentários o que você pensa. Você, na condição de presidente, precisando de dinheiro, aceitaria esses shows que vão garantir 20 milhões de reais ou não? Vale a lembrança de que esses 20 milhões líquidos equivalem a uma receita maior do que o São Paulo vai conquistar com bilheteria nos 19 jogos como mandante no Campeonato Nacional. O Thiago Salazar está de volta para conversar mais um pouquinho. Como que tá, Salazar, a preparação para o jogo do São Paulo no final de semana? Olha, não tá fácil não, viu, Michele? Para o Crespo montar principalmente o ataque do São Paulo. O São Paulo vai visitar o Vasco em São Januário no próximo domingo. A bola vai rolar às 8h30 da noite. Um jogo complicado, o Vasco vem embalado e o São Paulo não tem tido boas atuações na casa do time cruzmaltino. Das últimas 8 partidas, apenas uma vitória dos São Paulinos em 2021 pela Copa do Brasil. A última visita, inclusive, o São Paulo acabou tomando uma goleada por 4-1. Então é um local onde o São Paulo encontra dificuldades, mas mais do que dificuldades, pelo fato de São Januário ser um estádio forte para o Vasco da Gama, a questão da escalação é um problema grande para o Crespo para essa partida. Afinal, lá no ataque, ele não vai poder contar com André Silva, Rian Francisco, Caleri e Dineno, todos machucados. Luciano, artilheiro da equipe na temporada, está suspenso, fora da partida. Portanto, o ataque do São Paulo terá de ser formado, talvez com Lucas improvisado, Ferreirinha, Rigoni, Tapia. São com esses daí que o Crespo vai ter que montar a escalação do São Paulo. Então, um São Paulo que pega um Vasco embalado em São Januário, onde o São Paulo normalmente tem dificuldade e com todo esse problema para montar o ataque. Então, vou passar a bola para vocês comentarem desse jogo, mas quero saber principalmente que ataque vocês montariam para esse jogo do Tricolor, hein? Que ataque você montaria, Paulo Sérgio e Alex Miller, que vocês montariam? Lá na realidade o São Paulo tem que pensar em não tomar gol. Até porque precisa montar muito bem o setor defensivo ali, com os jogadores de meio campo, e se tiver que deixar só 2 jogadores da frente, você coloca o Rigoni, coloca o Lucas lá, Lucas mais um. Agora, por isso estou ali falando negócio dessa questão do estádio. Eu joguei muitos anos na Alemanha, na Itália, e eu nunca vi esses tipos de situações que você não pode usar o estádio. Porque lá tem dinheiro, Paulo. Não pode. Aí depois vem o treinador de fora e começa a falar organização. Isso tudo precisa ser organizado, isso tudo precisa dar... O que é a preferência no estádio? A preferência no estádio é qual? É o futebol ou é o show? Normalmente é o futebol, mas quando deveria ser o futebol. Quando o clube precisa de dinheiro, ele dá um jeito de equilibrar as coisas, de equacionar as coisas. De necessidade também, né? Muito ruim isso. A questão que se coloca do Allianz Parque, por exemplo, é diferente, porque é um contrato que existe e por 30 anos, ao longo desse contrato inteiro, já se sabe que vai ser assim. No caso do São Paulo, foi uma mudança pontual por causa disso, como uma medida de busca de dinheiro. São Paulo não tem dinheiro.
E o presidente Casares explicou que a tabela mudou e aí calhou de abranger outros jogos do São Paulo e vão ser 4 na Vila. E assim, não adianta, eu acho, Paulo, é muito complicado comparar a nossa realidade com a da Europa, mas ou nós queremos... Já começa com a nossa moeda, ou nós Paulo, queremos profissionalismo, ou nós queremos manter o amadorismo. Paulo, nós ou estamos profissionalismo aqui, é Paulo. nós melhorarmos a nossa situação dia após dia, ano após ano. A dívida do São A Paulo gente é não quase vê igual do nada de Corinthians. melhoras. Não vê. Em certos pontos é muito ruim Mas isso. tem show no estádio do Bayer Leverkusen, por exemplo? É. Existe show de música lá no Existe show lá? estádio? Como que é lá? Não. Eles são procurados para receberem shows? Não, até também porque tem a outra coisa. preferência, Faz show lá tem uns lugares apropriados para fazer o show. Mas aqui não tem, então Não é pronto. estádio? Não, um ou outro. Lá em Munique, por exemplo, você faz no Olímpia Estádio, que não é mais o estádio que do Bayern de Munique joga hoje. É o estádio olímpico antigo. Quero falar agora sobre o São Paulo, que fez uma série de péssimos negócios na temporada envolvendo jogadores jovens. E agora acaba de conceder ao Bahia e, por consequência, ao Manchester City, um enorme desconto na venda de Rodrigo Nestor. O meio atacante vai ficar em definitivo no Bahia, mas pelo contrato de empréstimo estava estabelecida a necessidade do pagamento de 4 milhões e 700 mil euros. Ocorre que o acordo foi fechado em 3 milhões e 800 mil euros, 900 mil euros de desconto. Para piorar, o São Paulo devia ao Grupo City 1 milhão e 800 mil euros pela compra do Ferrarese, que ainda não havia sido paga. No fim das contas, em vez de 4 milhões e 700 mil euros, a transferência do Rodrigo Nestor vai render ao São Paulo 2 milhões de euros. Trazendo para a nossa moeda, o São Paulo teria direito a mais ou menos 30 milhões de reais, mas vai ficar com apenas 12 milhões e meio de reais, valor que será pago ao longo de 3 anos. É também por essas e outras que o tricolor sofre tanto no aspecto financeiro. É um São Paulo que se apressa para vender Lucas Ferreira, Matheus Alves e companhia. É um São Paulo que concede descontos gigantes para um clube que tem por trás o Grupo City, no caso o Bahia. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentários só para registrar e ser justo. Vale a lembrança de que o Bahia já havia desembolsado para a aquisição do Rodrigo Nestor por empréstimo no início dessa temporada, 9 milhões e 400 mil reais. O São Paulo já está encaminhando a renovação de alguns jogadores, que vieram da base, Rodriguinho, Negruti, mas a notícia de hoje foi um comunicado divulgado pelo presidente Júlio Casares, respondendo sobre a questão do São Paulo não jogar mais no Morumbi esse ano, vai jogar os seus jogos finais na Vila Belmiro. Eu posso até ler o comunicado aqui. Porque A cara dele. eu não vou ler, não. Eu fiquei... Olha, Olha a cara do presidente. O Tironi vai ler, eu só fiquei curioso Elegante, para né? quando ele vai fazer a conta, que ele vai explicar que é a mudança do calendário, que é uma explicação dele, eu só fiquei curioso para saber, ao invés de 4, perderia quantos? Isso ele deveria ter colocado na nota, né? Ó, é o seguinte, a gente só vai perder isso porque teve a mudança do calendário, mas a gente só perderia 1. Eu não sei, eu não fiz essa conta, não fiz o calendário antigo, mas eu fiquei curioso para saber quantos... Deixa eu só ler que a aqui, gente ó. vai explicar. Caros colegas são paulinos, é a nota enviada pelo presidente Júlio Casares. Quero manifestar os fatos que explicam a realização de shows nestas próximas semanas em nossa casa, o Morumbi. Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e nunca será colocado em segundo plano por nossa gestão. No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou e o acordo com a promotora do show já estava assinado. Há de se destacar também que, caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Conmebol Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no Morumbi. Por fim, quero ressaltar mais uma vez que a prioridade sempre será o futebol. E essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol, assina a nota o presidente Júlio Casares. Arnaldo. O que eu falo? Fala. Essa é uma piada, né? Vale lembrar o seguinte, a questão do calendário, respondendo o Vessone, se não tivesse a postergação da Copa do Brasil, a Copa do Brasil estaria contemplada nesse período. Isso. Se o São Paulo estivesse classificado na Copa do Brasil, ele teria que jogar a Copa do Brasil.
Essa situação da Libertadores aí é uma meia verdade. Porque se o São Paulo estivesse jogando com o Palmeiras, não a LDU, o jogo com o Palmeiras primeiro, mas isso pelas circunstâncias. O jogo com o Palmeiras primeiro seria no Morumbi e amanhã seria no Allianz Parque, né? E se fosse com o River Plate? Seria primeiro na Argentina e amanhã onde? No Morumbi. Sabe como é que está lá o Morumbi? Não. Contra o Bahia, a parte do fundo já estava com a montagem do palco. Hoje, se você passar lá no Morumbi, o palco já está lá. Então ia ser como no Morumbi? Com 10 mil pessoas? Uma semifinal de Ia ter que pagar a multa, né? Para não ter um show. Na verdade, né, Tironi, eu acho que o que passa o final da mensagem é o seguinte: é uma tentativa de dizer inocuamente que o futebol sempre foi a prioridade. Não foi a prioridade do presidente do clube esse ano, e tudo bem se isso fosse colocado às claras. E tudo bem, mas não é colocado às claras. Eles simplesmente esconderam essa situação dos 4 jogos fora. E eu falei para você, quem me comprovou foi o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, porque o São Paulo não ia falar que ia jogar os 2 últimos jogos fora de casa. E isso está pegando na comissão técnica, entre os jogadores, né? Um clube de futebol precisa ser um clube de futebol. Precisa escolher o que ele quer na sua vocação, na vida. E o estádio do São Paulo é um estádio de futebol, não é um estádio de shows como é o estádio do Palmeiras. É outra coisa, é outra circunstância. Tanto que o Palmeiras trocou o piso dele para fazer isso. E o São Paulo luta contra o piso. Não jogar as 4 últimas partidas como mandante no Morumbi talvez seja a maior aberração da história do São Paulo. E ela significa, indiretamente, o abandono literal do time nesse final de temporada. E é isso. E isso não vai ficar só assim. O primeiro jogo já contra o Flamengo vai ter um impacto. Não adianta, pode repetir a nota todo jogo. O segundo jogo com o Bragantino vai ter um impacto. Vai ter um impacto dizendo contrário ao presidente. Porque isso não se justifica. E não adianta fazer a conta que eles apresentam sempre, que é, o show deu X, são 6 shows, né? E a renda dos jogos está dando uns Y, depois das eliminações. Depende, né? Nenhum show vai dar mais que São Paulo. Nenhum show. Pode vir os Rolling Stones de novo, com o Paul McCartney, vai dar a renda de São Paulo e LDU pela Libertadores. Não vai. Né? Então, não é essa comparação. O custo é mais barato também do jogo. Né? Exato. E se a missão 2025 foi ganhar dinheiro a qualquer preço, e é isso que está provado isso, com o aluguel do estádio, com venda de jogadores a preços módicos, com não sei o que lá, que fosse deixado claro, porque para 2026 não vai adiantar meia conversa. Nem para a comissão técnica. Só uma coisa rápida, tem uma cerejinha do bolo. Flamengo e Red Bull tá ali, né? Uma duplinha, jogos seguidas. O jogo anterior e o posterior, por coincidência, enfim, a cerejinha no bolo. O São Paulo vai jogar em 2 lugares bastante complicados como mandante, São Januário e Itaquera. Sim. Então, só para dar uma cerejinha do bolo ali... Você tem 4 jogos como visitantes, todos sempre difíceis. O São Paulo não vai bem como visitante. Os 4 jogos como mandante não são em casa, são 8 jogos sem casa. E essa nota aí... Só colocar na tela aí os jogos que o São Paulo vai ter que mandar na Vila Belmiro por conta dos shows que vão acontecer no Morumbi. São Paulo e Flamengo, na 32ª rodada. São Paulo e Bragantino, na 33ª. São Paulo e Juventude, na 35ª. E São Paulo e Internacional, na 37ª rodada. Não está certo ainda que São Paulo e Juventude e São Paulo e Inter sejam na Vila Belmiro, embora o Marcelo Teixeira tenha dado o sinal positivo na ida, porque ele tem a pressão dele lá, o time dele está jogando como mandante lá, vai ter final do Sub-20 contra o São Paulo lá, e precisa ver as condições do gramado, porque seriam 2 times jogando no mesmo estádio, como tem, por exemplo, Ceará e Fortaleza jogando no Castelão. O São Paulo estuda, talvez, a possibilidade do brinco de ouro, porque o Guarani está eliminado de tudo, está fazendo a reforma do gramado lá, e como vai ser mais para frente, é uma possibilidade. O São Paulo usou o brinco de ouro o ano passado
numa das suas partidas contra o Deu um público bacana, né? Deu. Lembra? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor volta a campo nesse domingo, agora jogando fora de casa contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito difícil e decisivo para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, se ainda quiser continuar sonhando com a vaga na próxima Libertadores ou pelo menos na pré-Libertadores. E para essa partida de domingo, o São Paulo pode contar com as voltas, principalmente do zagueiro Rafael Tolói. Mas que nem eu sempre venho falando aqui no canal, né, galera? Do que adianta o São Paulo trazer esses veteranos, mesmo que esteja livre no mercado, como Rafael Tolói, Oscar, Luiz Gustavo e por aí vai, sendo que a maioria joga 1, 2, 3 jogos e fica 1, 2, 3 meses fora. Então isso precisa mudar, porque no final das contas, o São Paulo precisa vender os garotos da base promissores, como Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo, para pagar o salário desses veteranos. Olha o Oscar, o Wendel, Luiz Gustavo. No ano, o São Paulo deve gastar com esses jogadores mais de 40 milhões de reais. E o Henrique Carmo que o São Paulo vendeu foi por menos desse valor, né, galera? É inacreditável. E o tricolor está muito próximo de anunciar a venda definitiva do meia Rodrigo Nestor ao Bahia. Quando o São Paulo emprestou o meia, recebeu do clube baiano 9,4 milhões de reais pelo empréstimo e estava no contrato, se ele jogasse na temporada pelo menos 25 jogos, por no mínimo 45 minutos cada, o Bahia ia ter que comprar o Nestor por 30,3 milhões de reais. Ele já jogou 22 jogos e ainda falta 8 para o Bahia, ou seja, deve cumprir a meta. Porém, o São Paulo está muito próximo de fechar um acordo com o Bahia e receber pelo Nestor 23,7 milhões de reais. E ainda o Bahia vai descontar o que o São Paulo ainda deve pela compra do Ferrarese ao Grupo City, 11,2 milhões de reais. Então o São Paulo vai receber no total 12,5 milhões de reais em parcelas nos próximos 3 anos. Mas mesmo assim, na minha visão, é sim um bom negócio, né, galera? Se a gente contar o empréstimo mais venda, o São Paulo vai receber mais de 30 milhões de reais pela venda do Nestor. E já que o São Paulo atravessa essa grave crise financeira, todo o dinheiro é bem-vindo. E depois de mais um péssimo ano do São Paulo, pelo menos uma boa notícia. Um dos gestores do FIDIC do Tricolor, o Pedro Oliveira, afirmou que o São Paulo pode fechar esse ano de 2025 com a dívida total abaixo de 900 milhões de reais. Eu sei que alguns torcedores vêm falando, o Júlio Casares pegou o São Paulo com a dívida de 500 milhões e quase dobrou, agora vem comemorar 900 milhões. Eu entendo, né, galera? Mas tem que começar por agora. O São Paulo ano passado ia bater quase 1 bilhão de reais em dívida. Agora, se conseguir abaixar de 900 milhões, é sim uma boa notícia. Se o São Paulo continuar dessa forma, nos próximos 2, 3 anos, pode começar a disputar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo. E ainda resta 8 jogos para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, para tentar buscar essa vaga na próxima Libertadores. Porém, dos 4 jogos que restava para o São Paulo jogar no Morumbis, agora vai ser na Vila Belmiro. Então, nesse domingo, vai jogar fora de casa contra o Vasco da Gama. No dia 5, enfrenta o Flamengo. No dia 8, o Red Bull Bragantino. Esses 2 jogos na Vila Belmiro. No dia 19, o São Paulo tem um clássico pela frente. Vai jogar fora de casa contra o Corinthians. No dia 23, o São Paulo também joga na Vila Belmiro, agora contra o Juventude. No dia 30, fora de casa contra o Fluminense. No dia 3 de dezembro, enfrenta o Internacional, também na Vila Belmiro. Já no dia 7, fecha o Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Vitória. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!